Sabe aquele eco profundo que ressoa na quietude do seu quarto? Aquela pergunta insistente que se aninha na alma. Por que estou aqui? Essa não é uma indagação trivial. É uma questão universal que pulsa no coração de cada ser humano que anseia por uma existência que vá além do superficial, que busca um propósito real, duradouro e significativo. É um anseio por clareza em meio à névoa da incerteza, uma busca por um sentido que justifique cada passo, cada respiração. Mas, em meio a essa busca, somos agraciados com a boa nova, a revelação divina que transcende a compreensão humana. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já concebeu um plano meticuloso, um propósito grandioso e magnífico, especificamente para cada um de nós. Esse plano não é um mero acaso, mas uma obra de arte divina, tecida com intenção e carinho antes mesmo do tempo. A tapeçaria do plano divino, destino, esperança e o conhecimento de Deus. A profundidade do amor e do cuidado de Deus por nós é revelada em Jeremias 29:11, uma passagem que acalma a alma e ilumina o espírito. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Percebe a grandiosidade e a ternura implícitas nessas palavras? Mesmo quando a vida se apresenta como um emaranhado de desafios, quando a confusão domina o cenário e a direção parece perdida, Deus já teceu um caminho de paz, traçado com a intenção de conduzir você a um futuro promissor, repleto de esperança inabalável. Não se trata de uma esperança vazia, baseada em circunstâncias efêmeras, mas de uma certeza sólida e inabalável, alicerçada na sua soberania eterna, na sua bondade imutável e no seu amor que tudo abrange. Ele não apenas pensa em paz, ele planeja a paz para a sua jornada. Já se deteve para refletir sobre a magnitude do conhecimento de Deus a seu respeito, antes mesmo de você dar o primeiro suspiro neste mundo. O Salmo 139:16 nos desvenda essa verdade que desafia a nossa lógica, mas abraça a nossa fé. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso significa que a sua história, com cada um de seus capítulos, as alegrias, as dores, os triunfos e os aprendizados, já estava minuciosamente escrita no livro da vida de Deus. Ele não é apenas um observador passivo, ele é o autor supremo da sua vida, o arquiteto divino que não apenas idealizou, mas também detalhou sua existência. E como o artífice perfeito, ele não falha em seus propósitos, sua obra é completa e perfeita. Tragicamente, muitos indivíduos vagam pela existência sem um propósito claro, guiados unicamente por seus próprios anseios, ambições e planos que, por mais bem-intencionados que sejam, frequentemente se mostram limitados e efêmeros. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma advertência e uma luz em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. A clareza e a autoridade dessa verdade são profundamente libertadoras. Quando você, em um ato de humildade e fé, compreende que os planos de Deus são soberanos, inquestionáveis e eternamente inabaláveis, uma transformação radical e profunda ocorre em sua perspectiva de vida. É um convite irrecusável para um redirecionamento, um momento decisivo para alinhar seus planos, seus sonhos e suas expectativas aos planos dele, que são infinitamente maiores e melhores. O valor inestimável dos seus dons e a busca primordial pelo reino de Deus. Antes de aprofundarmos ainda mais nessa jornada de descoberta e revelação do propósito divino, convido você a um gesto simples, mas poderoso. Deixe seu curtir neste conteúdo, demonstrando que esta mensagem ressoa em seu coração. Em seguida,
Compartilhe este vídeo com todos aqueles que você conhece e que, assim como você, anseiam por desvendar o propósito de Deus em suas vidas. E para que você continue recebendo mensagens bíblicas tão profundas e transformadoras como esta, inscreva-se no canal. Sua participação ajuda a espalhar a luz da palavra. Você já considerou que os talentos, habilidades e paixões que você possui não são meros acasos da genética ou do ambiente? Eles são, na verdade, ferramentas divinas preciosas, dádivas concedidas diretamente por Deus, com um propósito específico: capacitar você para que cumpra o seu propósito em sua vida e no mundo. Romanos 12:6 nos ensina essa verdade fundamental sobre a diversidade dos dons espirituais. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Seus dons, portanto, não foram concebidos apenas para o seu prazer pessoal ou para seu próprio benefício. Eles são presentes marcados pelo selo inconfundível de Deus, designados para um propósito maior: servir ao próximo com amor e dedicação e, acima de tudo, glorificar o santo nome dele em todas as suas ações. Cada dom é uma extensão do amor de Deus através de você. É uma observação comum na sociedade moderna que muitos indivíduos buscam incessantemente o sentido da vida em fontes externas. Mergulham em cursos de autoconhecimento, exploram diversas filosofias existenciais ou se perdem em uma infinidade de livros que prometem respostas. Contudo, frequentemente, eles negligenciam o ponto de partida essencial e a única fonte inesgotável de sabedoria: buscar o Senhor. Ele é o único que verdadeiramente sonda e conhece as profundezas do nosso coração, as intenções ocultas e os anseios mais íntimos. Jesus, em sua sabedoria divina, nos orienta com clareza cristalina em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma verdade central. A jornada de descobrir o propósito de Deus para a sua vida começa e se desenvolve no momento em que você toma a decisão consciente e radical de priorizar a Ele acima de tudo, colocando o seu reino e a sua justiça como o centro de sua existência. O convite divino, o eis-me aqui e a promessa de vida em abundância. A majestade de Deus se manifesta na forma como Ele chama cada pessoa de maneira singular, pessoal e intransferível. Recorde-se do impactante chamado de Moisés diante da sarça ardente, um encontro que mudou o curso da história de um povo. Em Êxodo 3:4, lemos: Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Essa simples, porém profunda resposta, eis-me aqui, é um convite que se estende a cada um de nós. Você já se viu nesse momento de rendição e disponibilidade, colocando-se à disposição de Deus com um sincero e humilde eis-me aqui, entregando seus próprios planos, seus sonhos e, acima de tudo, sua vida inteira nas suas mãos soberanas e amorosas? Quando pronunciamos um eis-me aqui com fé e convicção, estamos nos colocando em uma posição de completa disponibilidade para o chamado divino, mesmo que o caminho que se desenha à nossa frente pareça incerto, nebuloso ou até mesmo assustador. Isaías, um dos mais proeminentes profetas de Deus, em Isaías 6:8, relata sua pronta e corajosa resposta ao chamado de Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Dizer envia-me é um ato de confiança inabalável na fidelidade e no poder de Deus, uma aceitação plena e voluntária de viver o seu propósito, ainda que isso demande o sacrifício de abrir mão dos nossos próprios anseios e confortos. É uma declaração de que a vontade de Deus precede a nossa.
Muitos, por uma compreensão equivocada, hesitam em entregar seus planos e seu controle a Deus, temendo que, ao fazê-lo, perderão a autonomia e o rumo de suas vidas. Existe um medo arraigado de que a entrega signifique uma perda. No entanto, a verdade bíblica nos revela o oposto. É precisamente nesse ato de entrega total e incondicional que a verdadeira vida, em sua plenitude, começa a se manifestar. Jesus nos assegura essa promessa em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdadeira abundância, na perspectiva divina, não se traduz em acúmulo de bens materiais ou em confortos transitórios, mas sim em viver em alinhamento com o propósito de Deus para cada um de nós, compreendendo que cada dia, cada experiência, cada desafio e cada vitória possui um significado eterno e um propósito divino que transcende o tempo e o espaço. É uma vida com propósito e plenitude, a essência da obediência, crescimento espiritual e a iluminação da palavra. Convido você a fazer uma pausa agora, um momento para refletir. Em seguida, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está buscando incessantemente por sentido na vida. Alguém que precisa ouvir esta palavra poderosa e transformadora para finalmente compreender a profundidade do chamado de Deus para a sua existência. Sua partilha pode ser a luz que ilumina um caminho. Deus, em sua sabedoria insondável, tem um padrão notável. Ele chama pessoas aparentemente comuns, sem grandes credenciais humanas, para realizar feitos extraordinários, desde que estas estejam dispostas a um ato fundamental: obedecer à sua voz e direção. A história de Gideão é um testemunho vívido dessa verdade. Ele se via como o mais insignificante em sua casa, um homem sem grandes expectativas. No entanto, Deus o chamou e, por meio dele, libertou Israel de seus opressores, como lemos em Juízes 6:14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Fica claro que o seu propósito não está intrinsecamente atrelado às suas limitações percebidas ou às suas próprias capacidades humanas, mas sim àquilo que Deus, em sua omnipotência, é capaz de realizar por meio de você, quando você se rende e permite que Ele atue. Para discernir e compreender o seu chamado divino de forma clara e progressiva, é indispensável estabelecer e cultivar um relacionamento diário e íntimo com Deus. Essa conexão se fortalece e se aprofunda por meio de duas práticas essenciais: a oração constante e sincera e a leitura assídua e meditativa da sua palavra, a Bíblia. O Salmo 119, 105 nos revela a importância vital da Escritura em nossa jornada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus não é um livro comum. Ela é a luz divina que ilumina cada um dos nossos passos, dissipando as incertezas, clareando as confusões e nos guiando com precisão no caminho que o Senhor deseja para nós. É o mapa e a bússola para a vida. Jesus, em sua sabedoria e presciência divinas, escolheu e chamou Pedro para segui-lo, mesmo conhecendo profundamente a impulsividade do seu caráter e as suas falhas humanas. Jesus, porém, via além das imperfeições e contemplava o propósito grandioso na vida de Pedro. Um propósito que se cumpriria apesar de suas limitações. Em Mateus 4,19, Jesus proferiu um convite transformador: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa é uma pergunta que se estende a você hoje. Você está verdadeiramente disposto a deixar suas redes, sejam elas seus próprios planos pessoais, suas zonas de conforto estabelecidas, suas ambições puramente terrenas, e seguir o chamado de Jesus para a sua vida, para um propósito maior? Abrir mão dos nossos próprios planos, por mais significativos que pareçam, não é um caminho fácil. Frequentemente, é um ato de renúncia que exige fé e coragem.
No entanto, é precisamente essa a rota, o único caminho que nos leva à descoberta e à vivência plena do propósito divino. Jesus, em sua sabedoria, também nos alerta em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é um ato de autoflagelação, mas uma entrega diária e consciente, uma disposição contínua em abdicar dos nossos próprios desejos e vontades para abraçar a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. É um processo de esvaziamento para que Ele possa nos preencher. A senda do propósito, circunstâncias, coragem e a luz do mundo. Neste exato momento, eu te convido a um ato de conexão e impacto. Curta este vídeo mostrando sua aprovação e que a mensagem tocou seu coração. Em seguida, compartilhe-o com todas as pessoas que você conhece e que sinceramente desejam descobrir o propósito de Deus em suas vidas. E por fim, inscreva-se no canal para continuar recebendo mais conteúdos que não apenas informam, mas transformam vidas de dentro para fora, inspirando a fé e o crescimento espiritual. É um paradoxo divino, mas as circunstâncias, muitas vezes desafiadoras e aparentemente adversas, são frequentemente utilizadas como instrumentos nas mãos de Deus para nos direcionar com precisão ao seu propósito. A história de José é um exemplo eloquente. Ele foi traído e vendido como escravo por seus próprios irmãos, uma experiência dilacerante. Contudo, essa jornada dolorosa, repleta de injustiças, o levou ao Egito, onde ele não apenas ascendeu ao poder, mas crucialmente cumpriu o propósito divino de salvar inumeráveis vidas da fome. Gênesis 50:20 revela a perspectiva divina sobre os eventos da vida de José. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aquilo que, em sua percepção humana, pode parecer hoje uma injustiça avassaladora, uma dor insuportável ou um obstáculo intransponível, pode ser, na verdade, o próprio caminho que Deus está pavimentando para te conduzir ao seu propósito glorioso e eterno em sua vida. Portanto, não se desanime nem se entregue ao desespero diante dos processos e provações, pois eles são, inegavelmente, parte integrante do plano soberano de Deus para o seu crescimento. Romanos 8:28 nos oferece um conforto profundo e uma perspectiva transformadora. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é uma promessa poderosa. Cada acontecimento em sua vida, seja ele qual for, está trabalhando em conjunto, cooperando ativamente para o seu crescimento espiritual, para o amadurecimento do seu caráter e, em última instância, para o cumprimento do propósito divino que foi traçado para você. Nada é em vão na economia de Deus. A jornada da obediência, a luz divina e a plenitude em Cristo. Descobrir e, mais ainda, viver o propósito de Deus não é um destino final a ser alcançado de uma vez por todas, mas sim uma jornada contínua, diária, de obediência e rendição à vontade do Pai. É um processo dinâmico de crescimento e aprendizado. Tiago 4:8 nos chama a uma ação crucial. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esta é uma promessa de reciprocidade divina. Quando nós, com um coração sincero, humilde e contrito, nos aproximamos de Deus, buscando sua face e sua vontade, Ele, em sua infinita graça e amor, revela os detalhes do nosso chamado, os próximos passos, as portas que se abrem e as que se fecham. Para embarcar e viver plenamente o propósito de Deus, é imprescindível cultivar a coragem de sair da nossa zona de conforto, de romper com o familiar e o seguro. A história de Abraão é um exemplo clássico dessa coragem e obediência.
Ele foi chamado a deixar sua terra natal, sua parentela e sua casa para ir a um lugar que Deus lhe mostraria sem que ele soubesse o destino exato. Gênesis 12:1 registra esse chamado ousado. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A obediência inquestionável de Abraão a esse chamado, mesmo diante do desconhecido, o tornou o pai de uma grande nação, cumprindo assim o propósito grandioso de Deus em sua vida e na história da salvação. Deus, em seu plano perfeito, deseja ardentemente que você se torne uma luz resplandecente neste mundo, que a sua vida brilhe de tal forma que outras pessoas possam não apenas ver, mas experimentar e reconhecer a presença e o amor de Cristo em você. Jesus mesmo afirmou com autoridade, em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Ser luz é uma parte intrínseca e essencial do seu propósito divino, uma vocação para iluminar as áreas de trevas com a esperança, a verdade e o amor de Cristo. Pense nisso. Você está verdadeiramente disposto a brilhar intensamente exatamente onde Deus o colocou, refletindo a sua glória? O chamado de Deus para a sua vida é vasto e transcende qualquer expectativa humana, pois ele anseia usar sua existência para transformar profundamente outras vidas, para ser um agente de mudança e esperança. Efésios 2:10 declara uma verdade fundamental sobre a nossa identidade e propósito em Cristo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que Deus, em sua presciência e amor, preparou um caminho de boas obras especificamente para você trilhar, e esse caminho está intrinsecamente e indissociavelmente ligado ao seu propósito eterno em Cristo. O exemplo de Cristo e a devoção em sacrifício vivo. Agora convido você a um ato de multiplicação do bem. Compartilhe este vídeo com ainda mais pessoas, permitindo que esta mensagem alcance corações sedentos por sentido e direção. Curta, para que este conteúdo abençoe um número maior de vidas, e inscreva-se para não perder as próximas mensagens profundas que edificarão sua fé e o impulsionarão em sua jornada espiritual. Ao contemplar o propósito, lembre-se do maior e mais sublime exemplo de propósito plenamente cumprido, a vida de Jesus Cristo. Em João 6,38, Jesus mesmo revela a essência de sua missão na terra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu cada momento de sua existência com o objetivo singular de cumprir a perfeita vontade do Pai, culminando na entrega de sua própria vida em sacrifício na cruz para nos salvar, oferecendo-nos a redenção e a vida eterna. Descobrir e abraçar o propósito de Deus para a sua vida é fundamentalmente compreender que a nossa existência não se centraliza em nós mesmos, em nossos desejos e ambições egoístas, mas sim em Deus e no seu grandioso plano redentor. Em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo declara com uma convicção inabalável que resume a essência da vida cristã: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando nossa vida é vivida para Cristo, cada dia adquire um sentido profundo e eterno, e até mesmo as dificuldades, os sofrimentos e os desafios tornam-se parte integrante do propósito eterno de Deus em nós. Você, em seu íntimo, deseja ardentemente viver este propósito transformador e pleno. Então, o caminho está claro. Ore incessantemente e com sinceridade, buscando a face de Deus em comunhão. Mergulhe na sua palavra com um coração sedento por conhecimento e direção. E esteja atento à voz do Espírito Santo, pois ele anseia falar diretamente ao seu coração, guiando-o em cada passo da sua jornada.
O seu chamado divino pode se manifestar de maneiras diversas e inspiradoras. Pode ser o de ser um exemplo vivo de fé, amor e integridade em sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade de fé ou mesmo na sua vizinhança. Pode ser o de se tornar um canal de bênçãos para aqueles ao seu redor, um instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas. Deus deseja usar cada detalhe da sua história, cada experiência, cada cicatriz e cada vitória para impactar profundamente outras vidas e manifestar a sua glória, a deleitação no Senhor e o alinhamento da vontade. Romanos 12:1 nos convoca a um ato de profunda adoração e consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este versículo não é um convite ao martírio físico, mas sim a uma entrega total de sua vida a Deus como um culto vivo e contínuo, uma oferta diária de sua existência para Ele. Ofereça-se inteiramente a Deus e viva, com alegria e propósito, o plano sublime que Ele tem desenhado unicamente para você. Agora, eu reitero o convite. Compartilhe esta mensagem poderosa e transformadora. Curta este vídeo para que ele alcance um público ainda maior. E inscreva-se para continuar recebendo mais estudos bíblicos e mensagens que edificarão profundamente sua fé e o impulsionarão em sua jornada cristã. Lembre-se sempre, Deus tem um propósito único, singular e insubstituível para cada ser humano. E Ele deseja ardentemente que você não apenas descubra esse propósito, mas que o viva com alegria plena e contagiante. O Salmo 37:4 nos dá uma chave preciosa para a felicidade e a realização. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Esta não é uma promessa de que Deus atenderá a todos os seus caprichos, mas sim uma verdade profunda. Quando o seu coração se deleita verdadeiramente no Senhor, quando seus anseios mais profundos se alinham ao coração de Deus, então os desejos do seu coração se tornam por si mesmos os próprios desejos dele. É nesse alinhamento perfeito, nessa sintonia divina, que a verdadeira realização e a alegria duradoura se manifestam. Este é, portanto, o segredo profundo e libertador para descobrir e viver o propósito divino, alinhar sua vontade, seus sonhos, suas aspirações e cada fibra do seu ser com a vontade perfeita, soberana e amorosa de Deus. Que esta mensagem, carregada de verdade e esperança, toque as profundezas do seu coração, despertando em você um desejo inextinguível de buscar ao Senhor em cada um dos seus dias. E, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, pois ao fazê-lo, você se torna um instrumento valioso nas mãos de Deus, ajudando a espalhar a poderosa e transformadora palavra de Deus para um número ainda maior de pessoas. Que a graça e a paz do Senhor o abençoem abundantemente e que você possa viver cada dia o propósito glorioso para o qual foi criado, para a eterna glória do nosso Senhor Jesus Cristo.